De volta com o Bandeirantes acontece às 4h12. A cada 15 dias, às sextas, a gente conversa com o Cid Torquato, uma pessoa que sabe tudo sobre o mundo da pessoa com deficiência e de que forma a gente tem que fazer as adaptações necessárias para que a vida de todas as pessoas tenha a mesma atenção, seja dada a mesma atenção, né? Independente do tipo de acesso que você tem. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, principalmente relacionando isso com os eventos. Oi, Cid, como é que tá? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu queria primeiro desejar um excelente 2022 para vocês, né? Espero que seja um ano cheio de boas novidades, né? E que o Grupo Bandeirantes também está num momento muito interessante de crescimento. Parabenizo vocês por isso e tenho certeza que vai ser um ano cheio de coisas interessantes aí para vocês e, obviamente, para a audiência. Para todos nós, Cid, se Deus quiser, para todos nós. Obrigado, Cid. O Cid, é o seguinte, quando os grandes eventos são realizados, alguns são feitos em áreas previamente construídas. Uma casa de espetáculos, por exemplo, é feita lá e já tem, em teoria, eu imagino que ela já tem que ser preparada com todos os aspectos que facilitem a vida de quem quer entrar, por exemplo, de cadeira de rodas, né? Esse é um pressuposto básico, que pelo menos eu tenho para mim. Só que muitos eventos são organizados e são montados para serem realizados em espaços adaptados, né? Isso acontece com o carnaval. Apesar da gente ter o sambódromo no AMB, muita coisa é adaptada durante o evento. Então, eventos em lugares prontos, em lugares adaptados, eles estão sempre prontos para receber a pessoa que tem algum tipo de dificuldade de acesso? Ronald, o número de pessoas, né, com deficiência que participam de eventos públicos e privados, né, em São Paulo cresceu muito nos últimos 5 anos. Isso muito devido a investimentos, né, uma visão da Prefeitura de São Paulo de inclusão dessas pessoas. Ou seja, né, oferecer primeiramente acessibilidade física, né? As pessoas têm que poder irem e virem de onde quiserem, como quiserem, passa a mão. O tempo inteiro sem problemas. Depois, muito importante, banheiros adaptados, né? Banheiros acessíveis, aqueles banheiros químicos, existem banheiros químicos acessíveis, que uma pessoa com cadeira de rodas pode entrar nele. Então, isso é muito importante. E mais importante ainda, Ronald, é vigiar esses banheiros, né? Você ter alguém ali controlando a entrada deles para que não vire banheiro de uso generalizado. Então, é muito importante que tenha, preferivelmente, uma barreira, daquelas barreiras de metal que colocam, algumas, né, reservando aquela área para pessoas com deficiência. É importante também as equipes de segurança e de primeiros socorros, né, ambulância e tudo mais, estarem cientes de que tem participantes com deficiência, inclusive, principalmente para questões de fuga. Você tem que ter uma rota de fuga pensada para pessoas com deficiência. Então, com isso você garante estrutura. Bom, esqueci, monitores, né, gente para indicar quais os melhores lugares e questões, né, informações que essas pessoas podem ter. E imaginar que não é só cadeirante, né, você tem vários tipos de deficiências. Tem as pessoas que andam com cadeira de rodas mais leve, né, com lesões mais leves, lesões severas. Tem gente que vai com oxigênio né, junto, né, pendurado na cadeira. E também tem as pessoas com deficiências sensoriais, né, principalmente cegos e surdos, que também, muitas vezes, se não for feito, se as pessoas ali que foram das informações não tiverem o mínimo de conhecimento e sensibilidade para lidar com eles, complica também, porque né, como é que você fala com um surdo se você não sabe Libras, né? E mesmo com um cego, se você não tem o mínimo de informação, o mínimo né, sobre como aquelas pessoas se portam. Por exemplo, só dar um exemplo aí dos perigos que tem.
Os cegos vivem tateando as coisas, né? Seja com a bengala, seja com a mão, né? Tateando as paredes, tateando os móveis, pegando nas pessoas, né, que se oferecem. São grande possibilidade de você aí né, tocar em alguém ou em algum lugar que tenha algum vírus ali, você né, pegar esse vírus. E para os surdos, hoje em dia, um grande problema que se coloca, né, é o uso de máscara. Você tem a comunidade surda que é oralizada, né, aquelas pessoas que falam, que sabem, que leem lábios e falam, né, com a máscara, essa questão do ler lábio fica impossibilitada. E mesmo os surdos sinalizados, aqueles que usam Libras, não sei se vocês já viram, mas além do movimento das mãos, existe toda uma expressividade facial, né, que acompanha o movimento das mãos. E com a máscara também isso fica muito limitado. Então são questões que a sociedade como um todo não conhece, não são questões complexas, né, são questões fáceis, e basta aqui com o nosso trabalho, aqui com o nosso trabalho de divulgação, né, com outros esforços, a gente vai sensibilizando, né, informando esse público que ainda não sabe dessas questões, para que né, as coisas fiquem mais fáceis para as pessoas com deficiência em geral. Cid, boa tarde para você. Eu estava lembrando aqui, enquanto o Ronald fazia o primeiro questionamento dele, antes da minha pergunta, só dividir com vocês essa minha lembrança. O Ronald disse, Cid, que a gente espera que ambientes prontos tenham sido pensados e estejam realmente prontos, quando na verdade a gente percebe uma incompetência de muitas pessoas na hora de construir um espaço, porque me parece que esse espaço ele é pensado minimamente no aspecto estrutural, só para ele não cair, e depois você vai adaptando. Precisava de uma tomada aqui, precisava de alguma coisa aqui, a gente não pensou nesse degrau, nesse espaço, como é que vai subir. Por exemplo, no espaço para receber 30, 35 mil pessoas aqui na capital, o Allianz Parque. Os primeiros jogos, o espaço destinado à imprensa escrita não tinha tomada. Então me parece que você só constrói e depois, puxa vida, tinha... Né? Por que não reunir alguém, um bombeiro, um jornalista e entender a demanda de todos, né, Cid, para depois efetivamente você construir um espaço que possa receber pessoas no futuro. Esse era só algo que eu queria dividir aqui, que muitas vezes a gente imagina que esses espaços prontos, eles realmente estão em condições de atender todo mundo, mas a gente vai vendo que há uma série de detalhes ali não pensados. Sobre essa questão do intérprete de Libras, Cid, você falou, né, desse crescimento, desse aumento significativo da participação de pessoas com deficiência em grandes eventos. Me parece que a questão do intérprete de Libras talvez tenha sido o que mais tenha tido um avanço nos últimos anos. A gente percebe esse cuidado, né, maior, cada vez maior, mas acho que ainda tem um espaço grande para evolução e para crescimento, não, Cid? Sem dúvida alguma, né? Nos últimos 3 anos houve um crescimento muito grande nacionalmente da utilização de intérpretes de Libras em várias frentes. Tenho visto com grande alegria que empresas, particularmente o que eu vi agora, o Magazine Luiza, está colocando intérpretes de Libras, janela de Libras nos seus comerciais. Esse é que eu saiba, a primeira empresa privada num comercial corriqueiro de televisão que coloca a janela de Libras no comercial. Isso é um grande avanço. Nós fizemos isso quando estávamos na Prefeitura de São Paulo, até mais ou menos 4 anos atrás. Os comerciais, né, as comunicações com o público não tinha janela de Libras. Houve um esforço aí, né, das equipes de colocar e vencer barreiras. Vocês sabem que uma das barreiras que enfrentam, né, que nós enfrentamos, é a própria barreira do publicitário, que acha que a janela de Libras no comercial atrapalha, né, que é algo que né, tira a atenção da pessoa sobre o comercial e esteticamente desinteressante, o que é
é uma total besteira, né? Quer dizer, e agora a gente vai ver, a partir desse comercial, um crescimento em libras. Mas, Vinícius, o que você disse é muito interessante pelo seguinte: o maior uso de libras, né, em grandes eventos públicos, né, na Universidade de São Paulo, virada, sei lá, os grandes eventos, carnaval, isso fez com que aumentasse a frequência de pessoas com deficiência auditiva, mas também de pessoas com deficiência em geral. Libras funciona um pouco, e eu usei isso muito quando eu estava na prefeitura, uso, entre aspas, político de Libras, né? Como uma demonstração à sociedade e mesmo às demais pessoas com deficiência, de outras deficiências, é uma demonstração da preocupação dos organizadores, né, da prefeitura, no caso, com relação a eles, né, que existe espaço, existe preocupação e que, em alguma medida, as questões de acessibilidade e de participação das pessoas com deficiência começavam a ser analisadas sob 3 óticas, né, a ótica do planejamento, a ótica da execução e a ótica da avaliação. E outra questão, Vinícius, em cima do que você falou, a gente tem que entender a acessibilidade, né, de maneira estrutural e não como né, algo que você coloca em cima, você constrói, depois você vem e fala, opa, o que está faltando de acessibilidade? Aí isso vai complicar a vida de quem está fazendo o evento, porque né, a acessibilidade física, por exemplo, tem que ser pensada antes de você começar a construir, porque depois, né, não é um puxadinho que você faz e garante acessibilidade. E outro detalhe, né, só para analisando a sua fala, Vinícius, é que São Paulo, hoje em dia, é a cidade mais acessível do Brasil, a gente já sabe, né, e em grande medida, os grandes espaços, e mesmo os médios espaços, os espaços médios aqui de São Paulo, em termos de tamanho, né, casas noturnas, museus, teatros, galerias, ou seja, estão em grande medida acessíveis. E também uma outra coisa que, só para finalizar aqui essa análise, em alguns casos, né, a acessibilidade é um pouco incremental. Você vai incrementando também à medida que passam as demandas. Então, você pode hoje construir alguma coisa que seja plenamente acessível e receba o selo de acessibilidade da CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade aqui em São Paulo, mas logo depois, na sequência, venham pedidos para que você incremente essa acessibilidade com outros recursos. Então, não é também um pacote fechado, né, que você aplica e resolve tudo. É uma questão que vai se sofisticando, inclusive com tecnologia assistiva, né, com equipamentos, e vai se adequando, né, ao longo do tempo. Eu não vejo o menor problema nisso, desde que haja intenção real, né, das pessoas em tornarem um lugar acessível, não seja só algo né, pontual aqui ali para inglês ver, ou digo, para inglês não ver, e fingir que as coisas estão acontecendo. Não. Perfeito. Tem que ter intenção real, vamos tornar o mundo mais acessível. E só um ponto que eu queria destacar aqui, Ronald, como curiosidade também antes da tua pergunta, e mandando um beijão para Carol Fomin, que é especialista em Libras e a pessoa que eu mais tive contato em relação a esse assunto, me ensinou inclusive muito sobre o tema, mas veja só a importância de ter a presença do Cid aqui a cada 15 dias no Bandeirantes Acontece, porque na troca de ideias é quando a gente ouve o outro lado que a gente cresce no debate e ouve e para pensar em algo que a gente não tinha pensado ainda. A gente reclama tanto das máscaras, né, Ronald? Para respirar e atrapalha e tudo mais, e em nenhum momento eu tinha associado essa questão, apesar de saber que a linguagem brasileira de sinais ela não se limita ao movimento das mãos,
Apesar de saber que o aspecto da fisionomia é fundamental nessa comunicação, em nenhum momento eu tinha associado, né, o quão difícil tem sido com a utilização das máscaras para que essa comunicação seja feita como antes. Então, só destacando aqui que muitas vezes a gente não pensa em questões cotidianas. Tem tanta gente, né, passando por uma dificuldade, e nessa troca de ideias, nesse debate é que a gente cresce demais, né? Ô Cid, eu queria aproveitar, colando nisso que o Vini falou, e uma última de minha parte, para saber, eu gosto muito de pegar a tua opinião pessoal sobre coisas que parecem óbvias, mas podem não ser. Quando você estava falando sobre propaganda, e uma empresa que adaptou uma propaganda com essa característica, quanto que você percebe que quem está querendo vender está interessado no público-alvo, e o ideal é que a gente estivesse num patamar em que o cara tivesse interessado enquanto aquele público pode contribuir para o negócio dele, porque a gente estaria numa sociedade muito mais igualitária, né? Ele está preocupado porque todos estão no mesmo nível de poder comprar. Quanto que é a busca por aquele público, o quanto que eu preciso colocar isso aqui, senão vão falar que eu não coloquei. No caso específico dessa empresa, está em linha com toda uma estratégia de inclusão de pessoas em geral. Né? Não é algo figurativo. Até porque, se você for pensar, obviamente o público com deficiência auditiva é um público consumidor. Né? Ele tem, quem não fala com ele está perdendo consumidores. Então, é uma empresa que está saindo na frente das outras. Nesse caso, sim, Cid, a gente até vê e inúmeras outras ações, não só nessas, não, são inúmeras ações. O conjunto é muito bem apresentado, mas mais o que você tem do mercado, como de uma forma geral, quem toma algum tipo de atitude nesse sentido. Se você sente a mesma sinceridade desse tipo de campanha, que já é um conjunto de ações, ou se é uma necessidade de falar, se eu não fizer que nem ela, eu tô lascado. Olha, isso acontece muito. Como eu disse, nós vamos ver agora várias empresas usando janela de libras, né? Mas olha, como eu disse no nosso outro bate-papo, 2022 eu estou muito otimista com relação a essas questões de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência para este ano. Por quê? Porque as grandes empresas estão indo nessa direção. Por vários motivos, né? Um deles é para fazer a coisa certa, o outro é compliance, né? Poxa, eu tenho que comply, eu tenho que estar adequado às normas. O outro é por fiscalização, o Ministério Público está cada vez mais ativo nessas questões de acessibilidade e a população está cada vez usando melhor, né, e mais vezes o Ministério Público, porque é muito importante a gente frisar isso aqui. Quer dizer, nós estamos num mundo em construção. Então é muito importante que as pessoas interessadas interajam com essas situações, principalmente a questão de reclamar, né, e né, de ligar para o 156 aqui da Prefeitura, os números que tem aí de reclamações e dicas e sugestões, e participarem. Né? Com isso, as pessoas alavancam movimentos que estão parados. E eu queria também, Ronald, falar um pouquinho só dessa questão do carnaval. Né? Infelizmente, o carnaval está sendo cancelado para todo mundo. Né? Nós nos precipitamos mais uma vez com relação ao nível de imunidade e ao nível de impacto do vírus, e está aí todo mundo contaminado de novo. E vamos ter que cancelar esse evento tão importante. E é um evento que, não sei se vocês sabem, mas é exemplar, né, nos últimos anos pelo menos, o carnaval no Sambódromo aqui de São Paulo, nos últimos anos tem sido exemplar, tirando esses 2 anos que a gente não teve carnaval, um ano, né, que não teve carnaval, tem sido exemplar no que tange a inclusão da pessoa com deficiência. Então, hoje no Sambódromo, se houvesse carnaval, se houver, existem intérpretes de Libras para atender esse público com deficiência auditiva. Você tem transmissão via Facebook de audiodescrição dos desfiles,
né, para a comunidade cega, que isso é importantíssimo, né, com 50 mil usuários do Brasil inteiro assistindo o desfile na televisão e ouvindo, né, os cegos, e ouvindo a audiodescrição via qualquer plataforma. A gente usou nos últimos tempos essa que eu mencionei, mas pode ser feito pela plataforma e gente do Brasil inteiro desfrutou. Então, uma pena, espero que quando voltar a gente não tenha um retrocesso na utilização desses recursos, que seja, na verdade, a gente volte mais empoderado ainda, podendo participar desses grandes eventos que todo mundo quer participar, né, de forma inclusiva, sem barreiras, né, e sem preconceitos. Sensacional, é isso. Sempre muito oportuno essa oportunidade da gente conversar com o Cid Torquato, que é presidente do Conlibras e que fala de uma maneira muito clara para todos sobre esse tema. Cid, um grande abraço, bom fim de semana. A gente se encontra não na próxima, na outra sexta, tá bom? Abraço, Cid. Tá ótimo, um abraço para vocês, obrigado. Valeu.